Primeiramente, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de doenças esofágicas. Os discentes desse grupo são a Alice, a Jéssica e eu, no caso, Matheus. Vamos começar falando de disfagia orofaríngea. As disfagias orais e faríngeas, designadas como orofaríngeas, são causadas por alterações que afetam a cavidade oral e a faringe, em especial o esfíncter esofagiano superior. Na fase oral, as disfunções de preparo, qualificação e organização terminam por afetar a ejeção, que, por danos neuromusculares, podem estar por si mesmas comprometidas. Na faringe, disfunções na dinâmica de exclusão da rinofaringe e condução faríngea com abertura inadequada, da transição faringo-esofágica em tempo e dimensão, são as principais causas de comprometimento. Destaca-se a abertura da TFE, dependendo da dinâmica iolaríngea, que também atua como importante elemento na mecânica de proteção das vias aéreas. As causas mais frequentes de DOF são as neuromusculares e a maioria dos pacientes é idoso. Estima-se que em torno de 60% de residentes em casas de apoio tenham dificuldade na alimentação. Características clínicas. Os sintomas relacionam-se com o ato de deglutir e a anamnese pode fazer o seu diagnóstico. Os pacientes referem dificuldade de deglutição, apontando a região cervical. A dificuldade com frequência é acompanhada de engasgos, algumas vezes com regurgitação de líquidos pelas fossas nasais. Por essa razão, as refeições são longas, o que frequentemente afasta os pacientes do convívio familiar. Com prolongamento do quadro, pode ocorrer perda de peso e desnutrição. A possibilidade de aspiração, que muitas vezes acompanha o quadro, leva ao desenvolvimento de pneumonias e óbitos. É frequente o paciente se alimentar tossindo, sugerindo pelo menos tentativa de proteção das vias aéreas. A retenção de saliva ou resíduos na faringe gera a alteração vocal conhecida como voz molhada. Diagnóstico. O diagnóstico da DOF inicia-se pela investigação por meio de uma história cuidadosa. As circunstâncias do início, duração e progressão da disfagia, na maioria das vezes, dão importantes subsídios para o diagnóstico. O início súbito, frequentemente associado a outros sintomas ou sintomas neurológicos, usualmente sugere um evento cerebrovascular. Vertigens, náuseas, vômitos, soluços, rouquidão, diplopia ajudam a localizar a lesão quando no tronco cerebral. Sintomas neuromusculares mais amplos, tais como a disartria, diplopia, fraqueza de membros ou fadiga, podem sugerir etiologia muscular ou comprometimento do neurônio motor. O paciente idoso com DOF necessita de uma cuidadosa investigação, que deve ter como objetivos identificar achados de doença sistêmica ou metabólica, localizar, se possível, o nível neuroanatômico e a gravidade da lesão neurológica causada, se presente, detectar alterações tais como possibilidade de aspiração, sepse pulmonar ou deficiência nutricional, que são importantes indicadores de gravidade da disfagia. Entretanto, na maioria das vezes, o paciente se apresenta cronicamente doente, com graus mais ou menos intensos de disfagia e, dependendo da duração e intensidade do quadro, comprometimento mais ou menos importante do estado geral. Métodos complementares. O estudo videofluoroscópio e o estudo endoscópio funcional da deglutição são os métodos complementares que mais subsídios oferecem ao estudo das disfagias altas. Observações manométricas também podem contribuir, especialmente quando associadas à videofluoroscopia, método que se pode designar uma videomanometria. A videofluoroscopia é um método radiológico não invasivo que registra em tempo real a dinâmica das fases da deglutição. É considerado o método que mais subsídios oferece ao estudo, em especial das fases oral e faríngea da deglutição. As doses de radiação necessárias ao estudo de deglutição, produtos dose aérea DAP, são
significativamente baixas na relação custo-benefício e, além da possibilidade da análise qualitativa dos fenômenos registrados, permite a quantificação em dimensão e tempo de estruturas e eventos. Bom, disfagia esofagiana. Na disfagia esofagiana, ou de transporte, a dificuldade de passagem do alimento ocorre após o ato da deglutição. As causas de disfagias esofagianas podem ser de natureza orgânica, quando existe um distúrbio obstrutivo, seja de natureza intrínseca ou extrínseca, benigno ou maligno, ou de natureza funcional. Quanto à alteração responsável pelo sintoma, é um distúrbio da motilidade esofágica. Esses distúrbios podem ser primários, quando a alteração motora esofágica é a própria manifestação da doença, ou secundários, se a doença de base é sistêmica e o comprometimento esofagiano apenas uma de suas manifestações. Características clínicas. A anamnese é fundamental para o diagnóstico da disfagia esofagiana, uma vez, na maioria dos casos, o exame físico é pobre. Por ocorrer após o ato da deglutição, a disfagia esofagiana não se acompanha de engasgos, porém, muitas vezes o paciente tem dificuldade em informar esse fato e frequentemente chama de engasgo, a própria dificuldade da deglutição. O médico pode auxiliar descrevendo para o paciente o que é engasgo e que a sensação por ele descrita é uma sensação de entalo. A localização do incômodo na disfagia esofagiana, de modo geral, é descrita na região retroesternal ou próximo ao apêndice tifoide. A anamnese também permite o diagnóstico diferencial entre a disfagia orgânica e disfagia funcional. A disfagia orgânica é progressiva em relação à consistência alimentar, inicialmente para sólidos, evoluindo para alimentos pastosos e finalmente para líquidos. Nas doenças funcionais, a disfagia também é de localização baixa em sua maioria. Ocorre tanto para alimentos sólidos como alimentos líquidos. Na dependência da doença em questão, ela é intermitente ou lentamente progressiva. Alguns pacientes a referem ao nível da fúrcula external, disfagia alta referida, diferenciando-se da disfagia orofaríngea, por ocorrer após o ato da deglutição e não ser acompanhada de engasgos. Fatores psíquicos, tais como ansiedade e emoção, podem agravar a disfagia. Diagnóstico. O diagnóstico da disfagia esofagiana, tal como na DOF, inicia-se pela suspeição por meio de uma história cuidadosa. As circunstâncias do início, duração e progressão da disfagia também fornecem importantes subsídios para o diagnóstico. O início súbito de disfagia para sólidos, acompanhada de sensação de desconforto torácico e cialorreia, sugere impactação de corpo estranho em áreas estenosadas, benignas ou anéis. Entretanto, na maioria das vezes, o paciente se apresenta cronicamente doente. Disfagia progressiva com importante emagrecimento em curto espaço de tempo, antecedentes de tabagismo e etilismo sugerem lesão maligna. Disfagia exclusiva para sólidos de longa duração ou lentamente progressiva é característica das estenoses benignas. O paciente muitas vezes se adapta a outras consistências alimentares e mantém o estado geral. Antecedentes de pirose e regurgitação ácida apontam para a estenose peptídica. Disfagia intermitente para sólidos e líquidos, entremeada de episódios de dor torácica, sugere alteração funcional, por exemplo, espasmo esofagiano difuso, disfagia para sólidos e líquidos de longa duração, com estado geral relativamente conservado, ou emagrecimento rápido apenas no início do quadro, sugere acalasia. A disfagia na acalasia é acompanhada de regurgitações com aspecto semelhante ao de clara de ovo e com o progredir
progredir do quadro distúrbios alimentares. Surgem até horas após a refeição, não raramente à noite, provocando tosse, engasgos e sensação de sufocação. Nas fases iniciais das doenças, pode haver dor torácica espontânea que melhora com injeção de líquidos, podendo proceder por meses ou anos o surgimento da disfagia. Outros sintomas que podem acompanhar as disfagias, notadamente as funcionais, são a cialorreia e os soluços, ou singulsos, por vezes em crises prolongadas. O exame físico em pacientes com disfagia é pobre, evidenciando-se emagrecimento acentuado e possíveis sinais metastáticos. Métodos complementares. A investigação complementar da disfagia esofagiana deve-se iniciar com a endoscopia digestiva alta. Esta permite excluir lesões orgânicas em caso da disfagia funcional, ou diagnosticá-las com a possibilidade de biópsias para exame histopatológico. Estudo radiológico, esofagograma e videoesofagografia é fundamental nas disfagias crônicas, pois avalia o tempo de trânsito, presença de contrações anormais e calibre do esôfago, podendo demonstrar alterações anatômicas e estruturais. Esofagmanometria é o método de escolha para o diagnóstico definitivo das alterações da motilidade esofágica. Manometria de alta resolução é um método que utiliza um catéter com 32 sensores radiais de pressão espaçados a cada 1 centímetro, permitindo observar toda a atividade contrátil do esôfago simultaneamente na mesma tela. Pirose. A pirose é definida como uma sensação de queimação retroesternal, que na maioria dos casos surge no epigástrio, o que ascende até a região cervical. Junto com o sintoma regurgitação, compreende os sintomas típicos da doença, do refluxo gastroesofágico. Características clínicas. Pirose ou azia é a sensação de queimação retroesternal, muitas vezes surgida do epigástrico alto e que pode ascender até a região cervical, e raramente para o dorso ou membros superiores. Há de se ter cuidado com os sintomas referidos, como a azia pelos pacientes, já que eles frequentemente utilizam esse termo para queimação epigástrica ou sintomas dispépticos. Os fatores desencadeantes mais comuns são os alimentos gordurosos ou picantes, cítricos, carminativos, café, refrigerantes, álcool, refeições volumosas, tabaco, medicamentos e ou hábito de se deitar imediatamente após as refeições. Fatores de alívio mais frequentes são a ingestão de leite, água ou antiácidos. Situações que promovem o aumento de pressão intraabdominal também podem desencadear pirose, tais como ganho de peso, levantamento de peso, exercícios isométricos, gravidez ou exames abdominais. Alguns pacientes com pirose referem alívio do sintoma quando assumem o decúbito lateral esquerdo. O estresse também é reconhecido como fator de piora da pirose, provavelmente pelo seu efeito amplificador de sintoma, e não pode provocar aumento do refluxo gastroesofágico. A pirose pode vir associada à regurgitação ácida e alguns pacientes referem sintomas dispépticos associados, tais como plenitude pós-prandial, sensação de empachamento, eructações frequentes e menos comumente náuseas. Outros apresentam cialorreia ou soluços, estes muitas vezes em crises ou até incoercíveis. Métodos complementares. O método que inicia a investigação em pacientes com DRGA é a endoscopia digestiva alta para precisa análise da mucosa esofágica. Dos outros exames habitualmente utilizados, alguns precisam
pesquisam o refluxo, estudo radiológico, cintilográfico, pH-metria prolongada. Suas complicações, estudo radiológico ou as alterações motoras podem ocorrer, esofagomanometria. Globos. Globos ou globo cervical é um sintoma comum que motiva 3 a 10% das consultas aos médicos otorrinolaringologistas. Caracterizado pela sensação de nó, aperto ou corpo estranho na garganta, no passado foi fortemente atribuído a fatores psicogênicos. Mais recentemente, tem sido descrito em associação a diversas doenças orgânicas e ou funcionais. Inquérito epidemiológico em indivíduos aparentemente saudáveis revelou a prevalência de globos em até 46% dos entrevistados. Seu pico de incidência é na meia-idade e é incomum abaixo dos 20 anos. Embora sua prevalência seja semelhante entre homens e mulheres, essas últimas procuram mais atendimento médico para avaliação desse sintoma. A precisa causa do globus é desconhecida. Provavelmente é de etiologia multifatorial e distúrbios motores do esôfago, doença do refluxo gastroesofágico ou transtornos psiquiátricos foram descritos como causa desse sintoma, isoladamente ou em associação. Características clínicas. O incômodo percebido em regiões cervical pode ser constante ou mais frequentemente intermitente, variando desde a sensação de um pequeno fio de cabelo até a de uma bola de bilhar. É geralmente percebido na linha média ou paramediana, preferencialmente em região supraesternal e raramente ao nível da cartilagem cricoide. A sensação de globos frequentemente é aliviada pela deglutição, ao contrário da disfagia, que é desencadeada por ela. O alívio com a deglutição pode levar ao aumento da ingestão de alimentos e, finalmente, a ganho de peso. A sensação de globos raramente é referida como dolorosa e geralmente não se associa à odinofagia. A associação com sintomas típicos de refluxo, pirose e regurgitação pode ocorrer em 6 a 43% dos casos. Emagrecimento, rouquidão, dor constante e disfagia devem levantar a suspeita de neoplasia subjacente, principalmente em pacientes de sexo masculino e fumantes. Na maioria dos casos, o exame físico é inexpressivo, devendo-se ter atenção especial ao exame da região cervical, laringe, faringe e exame neurológico. Diagnóstico. Embora o globus não seja considerado um diagnóstico de exclusão, deve ser realizada uma investigação apropriada para excluir as causas orgânicas. A investigação inicial de pacientes com globus deve incluir o exame otorrinolaringológico e a laringoscopia. Métodos complementares. A endoscopia digestiva alta é o exame de escolha na investigação inicial de causas digestivas de globos. Esofagite erosiva pode ser encontrada em até 37% dos pacientes com globos, na maioria esofagite leve. A esofagomanometria e a pH-metria devem ser empregadas nas pacientes em que se suspeita de distúrbio motor esofágico e DRGE, respectivamente, cuja endoscopia foi normal e inconclusiva. A videofluoroscopia também pode ser utilizada na investigação de pacientes com globos e é capaz de demonstrar, além de anormalidades estruturais, com divertículo de Zeger ou barra faríngea, alterações no funcionamento da faringe e EES. Embora persista a dúvida quanto à importância desses achados funcionais na produção desse sintoma. Dor torácica. Dor em região anterior do tórax representa um sintoma alarmante pela frequente associação com doenças do coração,
levando muitos pacientes à investigação cardiológica ou mesmo a emergências, pelo receio de serem portadores de uma condição que carreia risco de vida. A real prevalência da dor torácica não cardiogênia ou não cardíaca, DTNC, mais recentemente denominada dor torácica de origem indeterminada, DTOI, é desconhecida. Estima-se que cerca de 600 mil angiografias coronárias sejam realizadas por ano para investigação desse sintoma. Destes, cerca de 30% são normais ou apresentam alterações mínimas, o que representa pelo menos 180 mil novos casos ano de DTNC. Esses números são subestimados, uma vez que nem todos os pacientes de DTNC são submetidos a exames invasivos para exclusão de doença cardíaca. Características clínicas. A história clínica geralmente não permite distinguir pacientes com a dor de origem cardíaca daquelas com a dor de origem esofagiana, exigindo assim a realização de extensa investigação, muitas vezes inconclusivas. Características tradicionalmente relacionadas à dor cardíaca também podem ser observadas na dor esofagiana, tais como alívio com o uso de nitratos, irradiação para membro superior esquerdo e dor com alívio, dor prolongada por exercícios, o que pode ser explicado pelo aumento do refluxo gastroesofágico que ocorre nessa situação. A presença de sintomas esofagianos não constitui um dado definitivo da origem esofagiana da dor, dada a elevada prevalência de doenças cardíacas e esofagianas na população e sua frequente associação, podendo estar presente em até 50% dos pacientes com dor cardíaca. De acordo com o consenso Roma III, define-se a dor torácica funcional de provável origem esofágica como a dor ou desconforto torácico, em linha média, que não é em queimação. Na ausência de DRGE ou doenças motoras esofágicas com base histopatológica, iniciado pelo menos 6 meses e presente nos últimos 3 meses. Métodos complementares. A avaliação de doença esofagiana em pacientes com dor torácica pressupõe a exclusão prévia de causas cardíacas da dor. Os métodos habitualmente empregados na avaliação desses pacientes são a endoscopia digestiva alta, a esofagomanometria, a pH-metria esofagiana prolongada e os testes provocativos. A investigação de pacientes com DTOI geralmente se iniciam com a realização de endoscopia digestiva alta, que permite identificar esofagite erosiva em 2 a 24% dos pacientes e excluir outras causas de dores torácicas menos comuns, tais como úlcera peptítica e neoplasias. Essa é indicada em todos os pacientes, principalmente naqueles com DTOI e disfagia ou odinofagia associadas. Caso a endoscopia seja inconclusiva, o passo seguinte é a pesquisa de distúrbios motores com o emprego de esofagometria. A esofagomanometria pode estar alterada em 21 a 74% dos pacientes. O achado mais frequente é o esôfago em quebra-nozes, EQM, seguido pelos distúrbios motores inespecíficos, em sua maioria a motilidade esofagiana ineficaz, embora esses achados não sejam uniformes. Doença do refluxo gastroesofágico. As lesões características da DRGE ocorrem quando a mucosa do órgão é exposta ao refluxato gástrico, que contém agentes agressores como ácido, pepsina, sais biliares e enzimas pancreáticas.
Em condições normais, ocorrem episódios de refluxo de curta duração e rápida depuração, denominado refluxo fisiológico. Numerosos fatores podem contribuir para o refluxo se tornar patológico, merecendo destaque as aberturas transitórias ou relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago. Estes ocorrem independentemente da deglutição, principalmente em indivíduos com pressão basal normal. Em alguns casos, que não constituem maioria, pode ocorrer hipotensão esfincteriana como principal mecanismo fisiopatológico. Doença do refluxo não erosiva, DRGE/NE. A forma mais frequente da enfermidade é definida pela presença de sintomas desagradáveis associados ao refluxo, com ausência de erosões ao exame endoscópio. Atenção, pois a verificação da presença de edema e eritema per si não se caracterizam a ocorrência de DRGE/NE, a qual pode ser diagnosticado clinicamente com base na história clínica. Embora a presença de sintomas típicos também não assegure o diagnóstico de forma definitiva. Assim, demanda a realização de um teste terapêutico, particularmente em pacientes com menos de 45 anos de idade. Recentemente, uma avaliação sistemática das diferentes abordagens clínicas da DRGE na avaliação da enfermidade confirmou essa assertiva. Doença do refluxo erosiva. Apresentação clássica da enfermidade com sintomatologia clínica e presença de erosões ao exame endoscópio, a qual, embora importante, não apresenta especificamente elevada. Diversas classificações endoscópicas da esofagite têm sido propostas, sendo frequentemente adotadas em nosso meio a denominada de classificações de Los Angeles. Esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é uma condição pré-maligna que se acredita ser o maior fator de risco para o desenvolvimento do adenocarcinoma do esôfago distal. Segundo o terceiro consenso da DRGE-21 brasileiro, respaldado por diversas entidades internacionais, o esôfago de Barrett é a substituição do epitélio escamoso estratificado do esôfago por epitélio colunar contendo células intestinalizadas, metaplasia intestinal, em qualquer extensão do órgão. Trata-se de uma condição adquirida que resulta do refluxo gastroesofágico crônico. Os mecanismos etiopatogênicos de progressão da mucosa inflamada para o esôfago de Barrett não são completamente entendidos. Estudos com a utilização de pH-metria de 24 horas demonstram que pacientes com esôfago de Barrett apresentam refluxo ácido intenso semelhantes aos pacientes com esofagite erosiva complicada em comparação com controles e portadores de DRGE-NE. O dano maior ocorre mais pelo tempo prolongado de exposição ao pH ácido inferior a 4 do que pelo número de episódios de refluxo. Recidivas. Os pacientes com DRGE apresentam diferentes defeitos fisiopatológicos que não são efetivamente corrigidos com tratamentos, mas são atenuados pelo bloqueio do ácido que provém do estômago. Assim, é de se esperar que, após o tratamento da fase aguda da enfermidade, possam ocorrer recidivas com a suspensão do tratamento, particularmente nos casos mais graves. De fato, a DRGE é recidiva em 80 a 90% dos pacientes dentro de 6 meses do término do tratamento. O tratamento de manutenção desses pacientes deve ser considerado, sobretudo nos casos de esofagite erosiva.
Diagnóstico. O diagnóstico da DRGE se inicia com a anamnese cuidadosa. Essa deve identificar os sintomas característicos, bem como definir sua intensidade, duração e frequência. Devem ser observados os fatores desencadeantes de alívio, além de ser determinado o padrão de evolução da enfermidade no decorrer do tempo, assim como o impacto na qualidade de vida dos pacientes. Os sintomas considerados típicos são pirose, algumas vezes chamada de azia, que é a sensação de queimação retroesternal que se irradia do epigástrico à base do pescoço, podendo atingir a garganta, e regurgitação, definida como a percepção do fluxo do seu conteúdo gástrico refluído para a boca ou hipofaringe. Tratamento. O tratamento da RGE objetiva controlar os sintomas, cicatrizar as lesões e prevenir as complicações, podendo ser fundamentalmente clínico e cirúrgico. O tratamento endoscópio, embora promissor, encontra-se ainda em fase de investigação. É difícil determinar qual alteração fisiopatológica predominante deveria ser corrigida pelo tratamento. Por isso, as medidas terapêuticas visam corrigir ou minimizar as consequências do refluxo gastroesofágico, o qual deve ser combatido.